Inspirar quem está ao redor é o que é a grandeza, ou o que deveria ser. Não é algo que nasce e morre com uma pessoa, mas é como você motiva outra pessoa a inspirar mais alguém. E assim se cria algo que dura para sempre. Meu pai acabou de me abraçar e disse: escuta, fazendo 0 ou 60 pontos, vou te amar igual. Isso é o mais importante a se dizer a uma criança. A partir daí, eu pensei, certo, isso me dá toda a confiança do mundo para falhar. Tem uma frase de um dos meus professores de inglês em Lower Merion, Mr. Fisk. Descanse ao final, não no meio. É algo que sempre reflito. Nessa cultura, sociedade, você pode fazer coisas fenomenais individualmente, mas nunca atingirão seu potencial pleno, a menos que sejam feitas coletivamente. O espírito de equipe deve ser bom, porque nos momentos difíceis, se a energia entre os membros não é boa, não há confiança, já era, acabou. Nada no mundo se movimenta sem uma história. E se vamos tentar torná-lo um lugar melhor, a história é o caminho certo para começar. E o que mais lhe traz alegria neste momento? Estar com a família. Minha primeira pergunta para você. Tenho curiosidade de saber quem foi seu maior professor na infância, pois você teve uma infância interessante. Tendo morado na Itália por um tempo, voltando para Filadélfia, eu acho, quem foi o maior professor para você naquela época? Foi engraçado. Tive muitos. Meus pais foram ótimos na minha infância. Eles me ensinaram a importância da imaginação, da curiosidade, entendendo que, ok, se você quer conquistar algo, eu não vou simplesmente sentar aqui e dizer, sim, você pode fazer o que quiser. Sim, você pode, mas tem que trabalhar para chegar lá, certo? Então eles me ensinaram isso muito cedo. E quando você cresce como uma criança pensando que o mundo está aos seus pés, todas as coisas são possíveis, se você trabalhar para consegui-las. Você cresce tendo essa crença que é fundamental. Meu pai foi muito influente em um momento realmente crítico, onde tive um verão em que joguei basquete, quando eu tinha uns 10 ou 11 anos. Em uma liga de verão muito importante da Filadélfia, eu comecei a jogar e não marquei um único ponto o verão inteiro. Nenhum sequer. Que idade? 10 ou 11 anos. Jogou contra crianças de 10, 11 anos e não marcou nada? Nada. Tava jogando? Estava. Como não marcou? Eu era terrível. Sério. 10 anos nessa época. Era terrível. Eu estava com joelheiras enormes, pois estava crescendo muito rápido. Tinha meias até aqui e usava tênis de cano alto, muito magro. E não marquei lance livre ou bandeja, nada. 0 pontos. E eu me lembro claramente de estar chorando sobre isso e de estar chateado. E meu pai apenas me deu um abraço e disse, ouça, não importa se você marca 0 ou 60 pontos. Vou te amar de qualquer jeito. Uau! Essa é a coisa mais importante para se dizer a uma criança, pois me deu toda a confiança para falhar. Mas que se dane isso, eu quero marcar 60. Vamos lá. A partir daí, simplesmente comecei a trabalhar e continuei praticando incessantemente. Foi nessa época que você acha que a mentalidade do trabalho duro começou a surgir para você a partir daquele verão, quando falhou miseravelmente? A ideia de compreender uma visão de longo prazo se tornou essencial, pois não alcançaria esses garotos em uma semana, nem em um ano. Então, sentei-me e parei para refletir. Em que focar primeiro? No arremesso? Beleza, vamos aprimorá-lo. Focar nele por 6 meses, sem fazer outra coisa. Depois disso, criei meu próprio lance. Fiz uma lista de opções e no verão seguinte, já estava um pouco melhor. Você fez uma lista para arremessos à distância, né? Eu melhorei meu arremesso de média distância, acertando de 3 pontos. Pratiquei arremessos livres sem erros. Também precisei de rapidez para igualar o atletismo dos garotos. Nos verões seguintes, fiquei melhor. Não pontuei muito, mas pontuei. 12, 13 anos. Por aí. E aos 14 anos, eu estava ganhando de todos. Isso aconteceu em 2 anos, inesperadamente. E só precisei trabalhar bem os fundamentos, enquanto outros confiavam em atletismo e habilidade natural. Por me ater aos fundamentos, acabei alcançando-os. E então, meu corpo, meus joelhos pararam de doer. Eu cresci e me ajustei à minha estrutura corporal. E então, uma vez que você possui os fundamentos, o trabalho duro e a mentalidade, acrescentando o atletismo, aí é game over. Game over. Nossa!
Então, desde os 13 anos de idade, a sua média ainda é boa? Eu era bom. Quando eu estava para fazer 14 anos, me tornei o melhor jogador do estado. Dos 12 aos 14 anos, você foi de 0 pontos a melhor do estado em todas as idades. Mas é simples se você fizer as contas, certo? Se você pensar em quanto as crianças estão jogando, eu digo isso para a minha filha e para o time dela também, que eu treino. É uma questão simples de matemática. Se você quer ser um ótimo jogador, se jogar todos os dias, 2, 3 horas, todos os dias, durante um ano, quão melhor você vai ficar? A maioria das crianças joga talvez 1h30, 2 dias por semana. Faça as contas. Não vai dar certo. Não vai. Então, se você treinar obsessivamente 2, 3 horas todos os dias, durante um ano, durante 2 anos, cara, você faz avanços significativos. Só participando de um campeonato de verão por 2 semanas, nota-se uma diferença. Dá para notar. Fica melhor e mais confiante para enfrentar quem antes vencia você. Sim, digo aos pais da minha equipe, asseguro que seus filhos serão ótimos jogadores de basquete. Eles perguntam, sério? Sim. É matemática. Treine todos os dias. Faça o trabalho diariamente. Você tem a mentalidade Mamba e seu livro logo será lançado. Como isso se desenvolveu? Há uma história marcante de Jay Williams sobre você. Ele disse numa entrevista que na primeira vez que jogaram, ele se esforçou para chegar cedo e treinar antes dos demais. Ele chega ao ginásio, não sei se em Los Angeles ou outro lugar, e você já estava lá, sozinho, arremessando lances livres e treinando fundamentos. Ele pensa, só saio após Kobe. Mas 1h30, 2 horas depois, exausto, teve de partir. E o Kobe ainda arremessava lances livres, focado nos fundamentos. Ele relembra a partida em que você brilhou e questionou por que você ficou lá tanto tempo e como conseguiu aquilo. Sua resposta foi que sabia que ele te observava e queria mostrar para ele que tinha disposição para superá-lo. Certo? Algo assim. Sim. Não sei se lembra. Lembro sim, claro. Achei isso tão poderoso, ter essa mentalidade. Mas como a desenvolveu? Não sei se é o que chama de Mamba Mindset, mas como a desenvolveu e quando começou? Começou no ensino fundamental e médio. Muitos rivais eram da periferia ou áreas carentes. Olhavam-me como se pensassem, esse garoto é fraco, certo? Ele é dos subúrbios da Filadélfia, e seu pai era profissional, jogou na NBA. Privilegiado. Ganhou tudo de mão beijada. Já começou com vantagem, sabe? Achavam que podiam ser mais fortes ou me intimidar, o que não podiam. Mas agora estou dizendo, ok, você está tentando me atacar. Como vou revidar? Como posso mentalmente te enfraquecer e mostrar isso? Como mostrar que eu tenho a vantagem, certo? E então foi aí que começou para mim. Foi descobrir como ganhar a vantagem sobre um adversário dessa forma. Como você quebraria psicologicamente as pessoas? Bem, eu costumava frequentar um acampamento. Quando fui pela primeira vez, estava no 2º ano. E o que fazia era, enquanto todos estavam no refeitório comendo e fazendo outras coisas, eu simplesmente voltava para a academia. Só voltava para a academia treinar. E eles estavam lá descansando e me viam sair. Mas agora você está numa posição difícil, porque você quer seguir o garoto que vai treinar, mas sabe que ele está trabalhando, ele acorda cedo e está fazendo todas essas outras coisas. E então essa era a minha maneira de mostrar a eles, sim, eu posso ser do subúrbio, mas você não vai trabalhar mais do que eu. E eu vou, mentalmente, te superar. Foi alguém que te ensinou isso, ou você que decidiu que influenciaria a mente das pessoas? Acho que é só descobrir formas de melhorar e vencer o jogo. E começou como um mecanismo de defesa, porque eram eles que estavam falando mal de mim. Ah, o garoto da Itália, e assim por diante. Eu pensava, não posso deixar eles me intimidarem. Preciso me defender. E então, foi assim, tá bem, eu sou bem sagaz. Eu posso dizer coisas bem sagazes. Quando jogava, tinha que aprender a extrair o melhor dos meus colegas. A maioria acha que é simples, só passar a bola, mas não é assim que se melhora. É preciso realmente influenciar o comportamento deles. Como faz isso? Diria aos caras, aos membros do time, temos jogos consecutivos. Não importa se estamos em Miami, ou Great City, ou Chicago. Não podem sair, o que nós precisamos é descansar. Interessante. Eram jogos consecutivos. Jogávamos na segunda e na terça. Pensava, esses caras não vão escutar. Então digo, vamos sair juntos.
vou beber com você. Mas na manhã seguinte, às 5 horas, estou batendo na sua porta. Vamos! Para onde vamos? Eu socializei com você. Agora me acompanhe. É o que faremos. Vamos lá. Você está na academia. Estamos treinando, certo? Pegamos o ônibus, vamos para o treino, jogamos naquela noite e eles estão mortos. Lição aprendida. Lição aprendida. Uma vez. Se for fazer isso, faça. Mas não deixe que comprometa a nossa missão. É por isso que estamos aqui em primeiro lugar. Para ganhar um campeonato, é preciso mentalidade e ética de campeão. É preciso demonstrar que nenhum time consegue fazer isso e manter energia para repetir. Ou mantenho o ritmo, ou me resguardo mais. Como mais melhorou o desempenho da equipe? De que outras maneiras pode contribuir? E o que acha que as pessoas podem fazer em equipes de negócios ou esportivas? Eu acho que você tem que ouvir e tem que prestar atenção no que os seus colegas ou companheiros de equipe estão dizendo. E quais são as coisas que os motivam, que os estimulam, que os desencadeiam. E uma das minhas favoritas. Paul odeia toda vez que eu conto essa história, nossa, ele detesta. Mas a gente perdeu para o Celtics. E foi uma série física. Quero dizer, eles nos deram uma surra. E então entramos no ano das Olimpíadas. Naquele ano, acabamos jogando contra a Espanha pela medalha de ouro. E vencemos. E agora voltamos para começar o treinamento. E o Paul aparece. Primeiro dia do treinamento, eu coloquei minha medalha de ouro no seu armário. E ele, a única coisa que ele realmente ama é o seu país. Claro. Isso é tudo para ele. Então isso simplesmente deixou ele louco. Eu disse, Paul, me escuta. Ele disse, você é um babaca. Veja, Paul, perdeu para o Celtics e perdeu para nós na partida que valia a medalha de ouro. Evitemos uma terceira derrota este ano. Vamos vencer, ok? E ele se superou em um nível diferente. Bem, Paul já era um fenômeno para começar. E então, para ele, foi apenas se superar até o nível de fisicalidade que precisávamos que ele alcançasse. O que ele fez. E nós fomos em frente para ganhar campeonatos consecutivos. Cara, quão importante é compreender a psicologia e o comportamento humano para trabalhar em equipe, ao invés de apenas contar com seus dons e talentos? Provavelmente é a coisa mais importante. Quando você está nesta cultura, em nossa sociedade, você pode fazer coisas fenomenais individualmente, mas nunca atingirão seu pleno potencial, a menos que as façam coletivamente. E você tem que descobrir como fazer isso. E, sabe, Phil Jackson era ótimo nisso. Ele não apenas treinava a equipe ou o jogo, mas lia tudo sobre cada jogador. Ele aprendia sobre a sua história, como você cresceu, como foi criado, onde foi criado. Ele lia todas as entrevistas, aprendia sobre você, e isso lhe dava uma compreensão melhor do que o motiva. Quais são as suas inseguranças? E então, isso apenas o ajuda a se comunicar melhor com você, ou até mesmo tocar em um ponto sensível se precisar. Quando você percebeu a importância de entender os gostos e desgostos dos colegas de equipe? Foi no ensino médio ou mais tarde? Não, eu aprendi isso com o Phil. Teve uma época em 2003 que o Shaq ficou fora por causa de uma lesão. E o Phil me chamou até o escritório dele e disse, ok, precisamos que você realmente dê o máximo de si e comece a marcar pontos se quisermos vencer. Então eu fiz isso e acabei marcando. Acho que foram 9 jogos seguidos, mais de 40 pontos. 9? 9 jogos seguidos. E então Shaq volta, no penúltimo jogo depois disso. E aí Phil me chama até o escritório dele e diz, Kobe, eu preciso que você reduza um pouco. Eu pergunto, por quê? Estamos ganhando, eu não entendo. É porque nosso objetivo é ganhar um campeonato, e podemos passar pela Conferência Oeste com você jogando desse jeito. Mas no leste, podemos dominá-los com Shaq e o pivô. Mas se você continuar assim, nós perderemos o Shaq, nós o perderemos. Sua motivação, o entusiasmo dele. Certo, acionaríamos ele. Então, eu preciso que você recue para que possamos antecipar o Shaq para junho. E eu simplesmente olhei para ele e pensei, esse cara é mesmo inteligente. Nossa! Esse cara é muito esperto. Então eu recuei. Uau! Sim. Contar histórias é algo pelo qual você é realmente apaixonado. Qual é uma história da sua vida que tem sido um tema constante ao qual você sempre volta? Há algo que você ouviu quando criança que realmente ressoa em você, ou um livro ou filme que você se identifica? Isso é engraçado. Filmes têm aos montes. Mas tem uma frase de um dos meus professores de inglês, na Lower Merion, chamado Sr. Fisk. Ele tinha uma ótima frase que dizia, descanse no final, não no meio. E isso é algo que eu sempre levo comigo.
Não vou descansar, vou continuar me esforçando. Agora, tem muitas respostas que eu não tenho, até mesmo perguntas que eu não tenho, mas vou continuar indo em frente. Apenas vou continuar, e vou descobrir essas coisas ao longo do caminho. E você simplesmente continua a construir dessa maneira. Então eu tento viver por isso o tempo todo. Descanse no final. Sim, Por que contar uma ótima história? Eu acho que histórias são o que movem o mundo. Seja uma história inspiradora, seja ela informativa. Nada neste mundo se move sem uma história. sabe? Seja no mundo político, mundo dos esportes, nada que temos se move sem história. E então, eu acho que isso é a raiz de tudo. E se vamos tentar tornar o mundo um lugar melhor, começar pela história é o ponto de partida certo. Concordo. A maioria não entende. No último ano perguntavam: o que você fará? Respondi que seria contador de histórias. Eles pensaram: o quê? Você está maluco? Beleza, cara. O que você vai fazer depois? Quando se aposentar, passará uma semana deprimido. Seguida por outra em negação, tipo: estou bem. Falei: sério, cara, estou bem. Com o tempo, fiquei cansado disso e disse que jogaria golfe ou algo assim. Só contou a eles uma mentira. Não farei nada. Investirei em imóveis. Só ficarei de bobeira. Qual a sensação de perder para você? É empolgante. Por que é empolgante? Porque isso significa que você tem diferentes maneiras de melhorar. Há certas coisas que você pode perceber que pode tirar proveito, certo? Certas fraquezas que foram expostas, que você precisa reforçar. Então foi empolgante. Quero dizer, perder é ruim. Mas ao mesmo tempo, existem respostas lá. Mas você tem que olhar para elas. Aprende-se mais com as derrotas que com vitórias. Sim, as respostas estão lá quando você ganha. Basta observar. É um processo constante. É empolgante ao ganhar e também ao perder, pois o método deve ser sempre o mesmo. Ao olhar para trás, deve-se identificar o que pode melhorar e o que deu certo. Por que funcionaram? Como você pode fazer elas funcionarem de novo? Mas a coisa mais difícil é enfrentar essas coisas. Isso é realmente um desafio muito, muito difícil. Enfrentar a realidade, olhar no espelho e reconhecer seu comportamento e o que ocorreu? Darei um exemplo. Kate Lowe Samuelson é uma das melhores jogadoras de basquete universitário do país, joga na UConn e está no seu último ano. Ela é de Huntington Beach, perto de nós, e ela vem aqui e ajuda a treinar algumas das minhas meninas da equipe. E elas realmente tiveram uma temporada muito difícil no último ano, onde perderam para Notre Dame na final. Verdade. Difícil. Primeira perda. Então eu perguntei se ela tinha assistido ao jogo de Notre Dame. Ela disse que não. Então questionei por quê. Ela disse que não queria e eu disse: sei que não quer, mas enfrentará Notre Dame este ano, né? Sim. Qual é a chance de um novo encontro na final? Provavelmente se encontrarão de novo. Não se pode chegar e jogar contra eles sem compreender a derrota anterior. Você deve analisar aquele jogo, estudá-lo e aprender com os erros para não repeti-los por falta de coragem, só porque não quer encarar isso. Então ela veio até o escritório, eu a trouxe para o escritório, e nós nos sentamos juntos e assistimos aquele jogo, certo? Tem que encarar. Precisa. Encarar a realidade. Encarar e aprender com isso. Nossa, deve ter sido constrangedor para ela, revivendo como poderíamos ter vencido. É isso, não é? Exatamente. Se não cometesse aquela falta, se tivesse marcado. Correto. Você vê o desencontro, a lacuna, essas pequenas coisas, e isso é uma droga. Mas você não quer sentir isso de novo, certo? Então tem que estudar, encarar. Não significa que ganhará na próxima, mas dará a si mesmo uma chance melhor. Como era sua rotina e ritual pós-jogo? Reassistia quase todas as partidas ou só algumas específicas? Todos eles. Todos. Todos, a partida inteira. Sério? Sim. Começou comigo quando era o primeiro ano do Phil Jackson com os Lakers. Um dos treinadores assistentes, Tex Winter, a quem chamava de Mestre Yoda, tinha uns 82 anos na época. Nossa. Ele quem foi o responsável por me ensinar a ofensiva em triângulo. Quantos anos? Eu tinha 21 anos. 3, 4 anos na liga. Sim. Então, no meu quarto ano na liga, eu subi ao quarto dele, e nessa época não tinha iPads. Quando fora de casa, pedia-se à recepção o carrinho da TV com o aparelho VHS e as fitas. Imaginei que veríamos todos os meus lances e cada vez que toquei na bola. Todas as decisões importantes que tomei, as boas e as ruins.
Não. Nós estávamos assistindo do início do jogo ao fim do jogo. Nossa, E não era a transmissão de TV, mas as filmagens de dentro da arena, a fila de bandejas, os tempos técnicos, tudo. nossa. Sim. Voltando, parando, avançando rápido, voltando em câmera lenta. Cada detalhe de cada jogo daquela temporada, com o Yoda de 82 anos, Nossa. que é uma pessoa extremamente sincera, não faz ideia. O que aquela temporada ensinou? A temporada me ensinou a observar detalhes, coisas pequenas como a linguagem corporal, a energia entre os jogadores do nosso time e do oponente, estratégias e táticas, além de como elas se manifestam. E porque assisti a muitos vídeos, então percebo o jogo em tempo real, como se fosse um filme. Vejo uma coisa após a outra, porque muitas vezes o jogo começa a se mover muito rápido demais. Mas se você se dedicar para assistir horas e horas de vídeo, o jogo não estará se movendo tão rápido. Você pode realmente reconhecer quem está fazendo o quê e o porquê. Então, finalmente, você pode posicionar os caras nos lugares certos em tempo real. Tudo de assistir antes mesmo de acontecer. Sei que Tom Brady também é extremamente obcecado por análise de vídeos de jogo. Seu programa mostra ele estudando e assistindo aos jogos, mesmo meses após a partida. É como se estivesse. Isso é um ponto-chave, né? Se não estiver se observando, seja como palestrante ou artista, músico, aprendendo com suas próprias gravações, não evoluirá, né? Você tem que aprender. Quer dizer, com a Beyoncé é a mesma coisa, na verdade. Depois de uma apresentação, ela vai direto para o laptop para reassistir a apresentação, vendo como fazer as coisas melhor. O que poderia ter feito de diferente? Quero dizer, é apenas uma obsessão que vem junto. Você quer que as coisas sejam o mais pessoal possível, sabendo que nada é perfeito, mas o desafio é tentar torná-los o mais perfeitos possível. E o que você pode fazer que está sob o seu controle. Então controle o que você pode. Eu posso ver gravações o dia inteiro, vai me ajudar a melhorar. Você faz seus colegas de equipe serem obsessivos como você também? Ou você apenas os encoraja ou o quê? Não, você não pode forçar alguém a fazer isso. Mas o que você pode fazer é alterar o comportamento e também mudar a linguagem de como eles falam sobre o jogo. Então, nos ônibus da equipe, aviões da equipe, no vestiário após o treino, eu olhava o filme, chamava o Paul, o Lamar, dei fiche para o canto e dizia: vamos olhar isso. Provavelmente deveríamos ter feito isso ou aquilo. Então você mostra o jogo a eles? Então, converso com eles sobre a execução. Nunca digo, pessoal, podemos fazer melhor. Isso é besteira. Um líder deve prover táticas aplicáveis. Veja, a defesa está fazendo isso e aquilo. Provavelmente devemos contra-atacar assim e assado. Com esse comportamento, no meio da temporada, eles começam a se comunicar da mesma maneira com você. Eles dizem, talvez devêssemos fazer isso assim, ok? Sim. Ótimo. Maravilhoso. Vamos fazer isso. E quanto à temporada 16, 17, 18? Você ainda assiste a todos os jogos com a mesma obsessão dos primeiros 10 anos? Não agora, mas quando jogava. Quando jogava? Sim. Então, quando jogava, estudava o filme, mas principalmente observava nossos jogadores mais novos e via em quais áreas precisavam se desenvolver e como poderia ajudá-los. Quero dizer, esse foi o desafio ao evoluir de jogador dominante individual para entender que, ok, também preciso ajudar esses outros caras. Como elevar todos? É difícil. Você foi tão dominante em sua carreira, um dos maiores de todos os tempos. Houve alguma fraqueza que tinha? Sei, você está tentando transformar fraquezas em pontos fortes. No entanto, perto do fim, sentiu que ainda não havia dominado algum aspecto do jogo? O desafio para mim foi sempre ter compaixão e empatia. Pessoal, vamos conseguir resultados. Calem a boca. Não quero ouvir lamentações nem desculpas. Não me conte sobre as águas turbulentas, só traga o barco. Sabe, é engraçado. Eles têm vidas além daqui. Tem outras coisas acontecendo. Há coisas acontecendo com eles que pode estar afetando a maneira como praticam ou performam. E foi difícil para mim entender isso, porque pessoalmente nada me incomodava. Nunca me afetou. Você separava bem as coisas. Muito bem.
Então eu não conseguia entender como meus colegas de equipe também não conseguiam fazer isso, então eu realmente tive que trabalhar bem nesse aspecto. É difícil. Sim, é. Sentiu como se nunca tivesse tido a compaixão que desejou, pelo menos até os últimos anos? É. Então eu acho que por volta de 2009, as coisas começaram a mudar para mim. Eu comecei a fazer um esforço consciente para entender melhor. E isso não significa que se você tem compaixão e empatia, então você pega mais leve com eles. É mais como se você se colocasse de lado e se colocasse no lugar do outro para entender o que eles estão sentindo. E aí você tem que tomar certas decisões. Como? Quais botões eu preciso apertar para levar esse jogador ao próximo nível? Então, nunca é só deixar rolar de forma despreocupada. Como líder, seu trabalho é tirar o melhor deles, mesmo que eles possam não gostar naquele momento. Uau! E, diga, do que é que você tem mais orgulho dessas 20 temporadas? Sinceramente, pode parecer um pouco superficial, mas tenho que dizer, derrotar os Celtics no 7º jogo, disso é que me orgulho mais. Porque foi o mais difícil, sabe? Você está jogando com Rajon Rondo, Paul Pierce, Kevin Garnett, Ray Allen, e era eu, Paul, e jogadores que outros times não queriam. E como descobrimos em grupo o que fazer, e a razão pela qual amo tanto essa série, é que estávamos perdendo por 3-2 contra Boston. E agora, tínhamos 2 jogos em casa. Lembro-me de estar sentado no vestiário, e eles nos deram uma surra nesse jogo. Então estávamos sentados no vestiário, e estava muito, muito quieto. Estou sentado lá, olhando em volta. E nós recém tínhamos perdido para os Celtics em 2008. Então, isso é como uma revanche, e eles estão nos derrotando de novo, certo? Aí eu sento e começo a rir. Comecei a rir. E então, lembro de Derek Fisher olhando para mim assim. E Lamar olhou para mim e disse, o que tem de engraçado? Eu disse, cara, eles nos deram uma surra. Eles acabaram de nos humilhar. Ele disse, perdi a parte que isso é engraçado. Eu disse, escute, se começássemos a temporada e eles dissessem, tudo o que vocês precisam fazer é vencer 2 jogos em casa, e vocês são campeões da NBA, você aceitaria? Claro que sim, não é? Isso é tudo o que temos que fazer. Ir para casa, ganhar 2. Somos campeões da NBA. Tudo o que temos a fazer é ganhar 2 jogos seguidos. Isso é tudo. Vamos cuidar do primeiro jogo. E eu prometo a vocês, eles não vão vencer o 7º jogo em nossa casa. Não vai acontecer. Então todos rimos sobre isso. E depois fomos lá e descobrimos. Mas esse 7º jogo, estávamos 15 pontos atrás no 4º período. E é nesse momento que você precisa olhar um para o outro e dizer, sabe, o espírito da sua equipe deve estar e ser bom, porque é nesse momento que os times se quebram. Se a energia entre eles não está lá, essa confiança não está lá, você está acabado. E nós conseguimos nos aprofundar juntos, dizer, certo, vamos descobrir isso. Eu não estava jogando bem, não estava arremessando bem a bola. Então, meus colegas de equipe me apoiaram e conseguimos um bom resultado. Nossa, cara, eu quero respeitar seu tempo. Sei que provavelmente temos apenas, de 5 a 7 minutos restantes. Vi no Instagram que você está acordado às 4 da manhã, treinando sozinho no escuro. E de novo, você teve uma das carreiras mais incríveis, possivelmente de todos os tempos. Ganhou muito dinheiro, conquistou um Oscar. Agora você tem todas essas outras coisas acontecendo. E ainda assim, você continua acordando, ou pelo menos está na academia às 4 da manhã, malhando, e você acabou de completar 40 anos, né? Certo? Parabéns. Obrigado. Olha, espero realmente estar tão bem quanto você aos 40. Mas por que você ainda acorda tão cedo assim e treina nesse nível nessa fase da sua vida agora? Há diversos fatores. Tipo, ao me aposentar, no começo relaxei demais. Mesmo? Ah, sim. Gordices? Foi incrível. Aproveitou tudo. Estou comendo muito. Traga pra mim embora. Bife e milkshakes, manda ver. E aí o desafio foi, será que consigo retomar a forma antiga? É bem árduo, pois não há uma meta final. Não há jogo, não há temporada, nada. Como você se motiva? Como? Para mim, era buscar um objetivo. Decidi então buscar um tamanho, como algo tangível. Mas também meus filhos, pois não veem o quanto trabalho duro. Eu vou para o estúdio, eles não veem o esforço. Então, como podemos ensinar nossos filhos o que significa trabalhar duro? Bem, você faz isso através do treinamento. Então, quando eu acordo de manhã, minha filha vai comigo às 4 da manhã. Minha filha de 15 anos vai comigo. Ela vai comigo antes da escola. E isso se torna uma coisa entre pai e filha. Legal.
ela acabou de tirar a carteira, certo? Então ela dirige de manhã. Isso vira uma coisa bacana, mas durante esse processo, ela entende o valor do trabalho duro e que as coisas levam tempo. E a mesma coisa com a minha filha de 12 anos. Ela pratica todos os dias. E então é através desses comportamentos que eu encontro a motivação para fazer isso. O que te traz mais alegria agora? Estar com minha família é realmente ótimo. Cara, é muito divertido passar o verão inteiro com eles. Fazer coisas que não poderia por causa dos treinos, da temporada e coisas assim. Posso estar perto e ver a Bianca crescendo, pois perdi muitos momentos com a Natalie e a Diana, pois ainda jogava. Então, estar lá todos os dias com elas, me divertindo, é realmente muito legal. Isso me traz, de fato, a maior alegria. Isso é incrível. E o que significa amor para você? O que é o amor? A felicidade é... Olha, eu acho que descreveria o amor como felicidade. Para mim, eu o descreveria como uma bela jornada. Sabe, ela tem seus notáveis altos e baixos, certo? Seja no casamento, seja na carreira, ou em quaisquer aspectos da vida, as coisas nunca são perfeitas. Mas através do amor, continuamos a perseverar e seguimos em frente. E então, após a tempestade, eventualmente, surge um belo sol. Sim. Inevitavelmente vem outra tempestade. Adivinha só? Você enfrenta essa também. Então eu acho que o amor é uma determinação e persistência para passar pelos bons e maus momentos com alguém ou algo que você realmente ama. Pergunta final. Qual é a sua definição de grandeza? Eu acho que a definição de grandeza é inspirar as pessoas ao seu redor. É o que eu acho que é a grandeza ou que deveria ser. Não é algo que vive e morre com uma pessoa. É como você pode inspirar alguém para que, por sua vez, essa pessoa inspire outra e assim por diante. E é assim que você cria algo que dura para sempre. E eu acho que esse é o nosso desafio como seres humanos. É descobrir como a nossa história pode impactar outras e motivá-las de uma forma a criar a própria grandeza.